Clima bom. Semana do peixe. Semana do atum. Do pescado. Estamos ao vivo, graças a Deus, mais uma noite abençoada que o Senhor nos deu. Uma boa noite a todos, que o Senhor abençoe sempre, sempre, sempre a vida de vocês. A gente fica feliz pelos comentários que a gente recebe, pelas dicas, pelos seguidores que estão aumentando cada vez mais para estarem junto conosco, conversando, né, sobre a palavra de Deus. Uma boa noite, meu nome é Jair, a paz do Senhor a cada um. Tenho aqui ao meu lado direito tio Pedro. Boa noite. Pastor Adalberto. Amém. Deus abençoe vocês. Tem o Beto para chegar, já está aqui, já vai entrar aqui conosco para conversar. Tem nossa irmã pastora Tatiana, esposa do nosso pastor Adalberto. Tem a Regiane aqui também, minha esposa. O Senhor possa abençoar cada um. Hoje nós queremos tratar sobre um tema relevante, né, e que estamos nela, que é a Páscoa. A Páscoa bíblica, né, a Páscoa que se apresenta desde o Antigo Testamento e que também Jesus nos apresenta essa Páscoa. E o que há o significado para a Páscoa para nós, né? E falar em Páscoa, a gente sabe que são as últimas semanas em que o Senhor tem, e nessa última semana está incluída a agenda da Páscoa, então nós podemos discutir sobre isso aí também, tá? Desde já agradecendo a cada um que segue pelo Face, pelo YouTube, sejam bem-vindos aí. Bom, pontapé que a gente pode dar. Bom, deixa o Beto chegar aí, dar a paz dele, boa noite, e a gente orar também. Vai lá, volta. Boa noite, Pai do Senhor. A gente vai dar início a essa resenha bíblica. A gente está fazendo alguns ajustes técnicos ainda, mas depois vai ficar tudo bem. Então, eu quero orar junto com vocês aí, agradecer a Deus por esse dia, por essa noite, que o Senhor possa alcançar. E que nessa oração, você que tiver algum pedido, deixe aí nos comentários, né, que a gente sempre está procurando orar por quem deixa aí um comentário, alguma coisa assim, tá bom? Deixe um nome. Tá? Pastor, pode orar? Amém. Orar para que nós sabemos que o Espírito já se faz presente, sim, mas para que a nossa mente, nosso coração seja totalmente entregue a tudo aquilo que o Senhor pretende nos trazer à luz nesta noite, né? Amém? Vamos orar? Soberano e eterno. Sim, Deus. Eis aqui o povo, Senhor, e eis aqui o povo. É verdade. E neste momento agora, Senhor, se coloca diante da Tua palavra, se coloca diante da Tua vontade, para que Tu, Senhor, no Teu propósito, venha derramar sobre nós, por favor, graça, sabedoria, que venha colocar sobre nossos corações, Senhor, desejo ardente de aprender mais de Ti. Precisamos. Venha trazer clareza, Senhor, em tudo aquilo que nós viemos decorrer nas Tuas Escrituras, Senhor. Traga ao Teu povo, Senhor, o entendimento necessário, Senhor, para que fique tudo às claras, Verdade, Deus. para que Seu povo possa caminhar em luz. Ter as suas dúvidas, Senhor, Senhor, todas elas esclarecidas, Senhor. Não por nós, mas pelo Teu Espírito Santo. E tudo aquilo que a Tua palavra venha trazer de ensinamento aos nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Podemos puxar o texto? Acho que o pastor já está até engatilhado com os dois primeiros textos, né? Que é Êxodo, né? E Levítico. Números 9. Números 9. E 12. E lembrando que é bom, os irmãos, se necessário, sempre que possível, dar um like, uma curtida aí,
Que é bens que acabam Participar comentando, participar comentando, que também é muito importante. Porque cada vez que a gente participa, comenta, envia o link para outras pessoas também são edificadas, né, e alcançadas aí por esse estudo, por essa resenha, como está bem o título aí, tá? Eu vou depois ler Lucas 22, pode ser? Que é a ceia e assim por diante, né? Quer ler o seu primeiro? Vamos começar com Êxodo. É que é o início. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós primeiro mês, o primeiro mês do ano. Dizei a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para cada cordeiro então convidará ele e seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Fareis conta para o cordeiro ou o cabrito será sem defeito, sem um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Vós guardareis até o 14º dia deste mês, e quando toda a assembleia da congregação de Israel matará ao crepúsculo, tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras das vergas, das portas, das casas, cometerem naquela noite. Um barulhinho. Comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Não comereis dela nada cru, nem cozido em água, assim assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as pressuras. Nada deixareis dele até amanhã, alto ficar dele até pela manhã. Queimareis ao fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos e os vossos sapatos nos pés, e os vossos cajados na mão. Comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Sentido de que a gente, quando a gente toma Páscoa, que sentido que hoje a cultura humana hoje tem para a Páscoa, né? Qual o símbolo, né? Qual o símbolo que ele está dizendo aqui que a Páscoa é um sacrifício, algo que é necessário, né? Não é entrega. Né? Assim começa, né, a obra na vida daqueles que querem viver as promessas do Senhor, né? Não é só esperar, tem que apresentar ao Senhor um sacrifício, né? E o que chama bastante atenção é que tudo que a gente apresenta ao Senhor não toma para si, não guarda para si, né? Devolver, né? As pessoas se arrependem, assim, a adoração. A gente não pode perder de vista, obviamente, que partindo do princípio, né, de que obviamente o povo estava num sistema de escravidão já pelo menos uns 430 anos, dependendo de onde a gente vai ler, mas 430 anos sofrendo, né, e o Senhor promete essa libertação e os liberta, né, com mão forte preparando Moisés, seu ajudante Arão e todo o povo a princípio vão percebendo, vão entendendo que ali é um livramento do Senhor, uma retirada do Senhor de uma terra de escravidão, né? E para nós isso tem um significado, porque se a gente aplica isso para a pessoa de Cristo, que é a chave hermenêutica para o Antigo Testamento, e para a gente entender o plano salvífico do Senhor, a gente sabe que outrora estávamos perdidos, né? Escravizados numa situação de escravidão. Foi necessário vir o Senhor Jesus Cristo, se fez homem, habitou entre nós e nos tirou com mão forte, né, com um propósito da graça de salvação desse sistema em que estávamos, né, perdidos e escravos.
E esse mesmo Jesus nos chama para essa comunhão com Ele, sentar-se à mesa, partir o pão. E como a gente sabe que o fermento ali, a retirada do fermento do pão é por conta que não havia tempo de descansar aquela massa, preparar, então tira-se o fermento e se faz aquela ceia de forma apressadamente, de forma ordenada, mesmo que apressadamente, para simbolizar que a nossa vida nessa terra é uma passagem. E logo vamos ser tirados daqui. Então é necessário que o verdadeiro sentido da Páscoa, já não querendo muito adiantar, seja não o coelho, não seja o chocolate, não seja essa questão que é bom, legal, mas não é o ponto principal, né? Dentro de uma, mesmo que a gente sabe que culturalmente a gente é impostos a algumas culturas, né? Mas o símbolo principal é esse preparativo com o Senhor, e depois a gente vai perceber que Cristo se fez nessa Páscoa para nós, né? Meus irmãos. O símbolo cristão da Páscoa é o Cordeiro. E a gente sabe que o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo foi Jesus, né? E Paulo trata isso na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10. Fala do fermento, fala da passagem e fala da ressurreição, do símbolo da ressurreição para a gente. E quando alguém coloca um coelho ou um ovo como um símbolo de algo tão sublime, só demonstra que as pessoas não entendem muito como foi o sacrifício de Jesus Cristo, o alcance dele, o propósito e qual é a finalidade da igreja aqui na Terra, né? Transmitir vida nova para aquele que está aí preso e cativo nas garras de Satanás. Você veja, né? Historicamente, vamos dizer, lá pelo século XVIII, não sei se eu vou conseguir fazer essa ligação para todo mundo entender, historicamente falando. Até eu comentei com alguns alunos essa semana, porque justamente no mês de abril tudo isso se tenta ficar junto, né? Tanto o chocolate quanto a questão da Semana Santa. Porque lá pelo século XVIII, na França, alguém não lembra o nome exatamente, mas foi formulado aquele mousse de chocolate, todo mundo conhece, né? Que mousse praticamente significa espuma, né? A ideia do chocolate, isso foi no mês de abril, lá na França. Passado pelo menos no século seguinte, século XVIII para o XIX, lá na Inglaterra, uma empresa chamada Richard Cadbury foi e criou caixas de bombom ou bombons especiais para darem para as namoradas e tal. E foi no mês de abril, isso se divulgou praticamente na Inglaterra, tudo na Europa. Essa ideia veio como colônia, que eram os americanos e os ingleses. Os americanos divulgaram, abraçaram essa ideia no mês de abril do chocolate. E aí se tomou uma proporção muito grande. E aí culminou também com a tradição, obviamente, da igreja em relação ao mês de abril e justamente da Semana Santa. Então fizeram um combinado, né? E aí quando você vai olhar a história, por que o ovo de Páscoa para o mês de abril, é que é justamente isso, né? Que é a morte e a ressurreição, mas faz o significado com o chocolate. E aí fica um nó na cabeça, né? Porque na verdade é Cristo a verdadeira significado da Páscoa, né? Ele é a nossa Páscoa. Então. E traz eu vejo a Páscoa também um momento de evangelizar. Sim. Traz a ideia, traz a ideia de você estar junto, família, e falar de Jesus. Sim. Eu achei interessante essa semana, foi ontem. As crianças fizeram atividade lá no Mackenzie. Aí o reverente mandou as crianças, né? O significado da Páscoa. Um falou que seria a morte, o sacrifício de Jesus. O outro falou que foi a passagem de Êxodo 12. Seria a passagem do povo de Israel saindo. As crianças, elas conhecem, né? Conhecem. Sabe? Estão aprendendo, né? Estão vendo isso. Eu achei interessante. Eu estava até participando, né, desse evento, eu estava na parte da iluminação. Uma criança já está sabendo. Entre o 7 A gente poder correr
pela Escritura, toda vez que a gente se passar por isso daqui, e hoje, quando a gente fala de Páscoa, era para o povo ficar comemorando. Mas comemorando o quê? Comemorando o Salvador. Sim, ressurreição. Comemorando que alguém que não precisava, mas se fez. Alguém que se entregou. Alguém que, para que você tenha vida hoje, foi pelo sacrifício de alguém. Esse alguém é Jesus Cristo. E esse é o símbolo verdadeiro, né? Quer se alegrar? Não é pelo chocolate, não é mais simples que se tem vida. Mas a vida é o que o êxodo, o números, não, o Pai vai trazer o cuidado do Senhor sobre nossas vidas, né? Ainda que nossas escolhas não sejam favoráveis para viver o propósito que Deus tem na nossa vida, Ele não vai ter controle da situação. Com certeza. Acho que trazer uma ideia da Páscoa, a refeição que o povo fez, para trazer para os nossos dias, a gente não viu, sabe? Então, você copiar, sabe, são ervas amargas, né? Nem desce. É cultura, né? Cultural. Por mais que você tente fazer isso, nós orientados são difíceis, você não consegue. Além de não conseguir, Pedro, você fez um levantamento aí que vale a pena refletir. Além de não conseguir imitar, como que fala, o significado da Páscoa para o judeu é um e para nós cristãos é outro. Sim, exatamente. E no caso da Eva amarga, que simbolizava para eles a amargura que eles viveram no Egito, a angústia, né, que eles passaram lá no Egito. Então, todos os detalhes ali, a falta de fermento, as ervas amargas, tudo, para ele. Então, você vê que eles estavam, eles estavam já preparados para, sabe? Não tinha nem tempo para você aceitar. Não. E porque eles estavam em fuga, né? Em fuga, tanto é que ele fala assim, tem que se apressar, porque... Então, para eles, todos esses detalhes tinham significado espiritual. Para a gente, a única coisa que importa para a gente é reconhecer que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por nós. É o que Paulo ensina. Olha, se a gente esperar por Jesus somente nessa vida, miseráveis homens que somos, malditos homens que somos. Então, a Páscoa tem para nós esse sentido. Aguardar a volta de Cristo, acreditar na ressurreição dele, e tendo ele ressuscitado, vai cumprir a promessa que ele fez para a igreja. Que Páscoa? Que Páscoa, hein? Nossa, Sim, você vê, é só isso, né? eu tenho também um ponto sobre Páscoa é a mesma coisa da Santa Ceia para nós. Foi o que nós falamos, né? Bom, a ceia já é algo que o próprio Cristo estabelece, né? Porque ele estava celebrando a Páscoa. Só que ele estava celebrando no contexto judaico. E a Santa Ceia, é isso. E a Santa Ceia, e ainda no Antigo Testamento. Vale lembrar isso, é uma coisa que eu tenho que tocar nesse ponto. Jesus, antes de morrer, viveu o Antigo Concerto. Né? Então, a celebração da Páscoa que ele fez foi no Antigo Concerto. Quando a igreja que está celebrando a Santa Ceia, no contexto cristão, já tem um sentido diferente. Já não é mais o Antigo Concerto. A Santa Ceia já é o Novo Concerto. Então é diferente. Agora, se você matar o cordeiro, porque para ele celebrar a Páscoa, o cordeiro morreu. Ele comeu. Para a gente celebrar a Páscoa, o cordeiro que foi morto foi o próprio Jesus. Então é totalmente diferente. Né, pastor? E até a própria, eu acho que o que chama também a atenção, além desse ingrediente, é a própria semana do Senhor. Sim. E aquela semana foi, né, pesada, angustiante, foi. Várias pessoas o abordavam e com situações cada uma diferente da outra. Não é só a questão do dia da Páscoa, mas o que antecede também. Né? E aquela semana foi muito pesada.
E obviamente, né, para nós faz todo o significado a ceia, de verdade. Sim. Mais do que a Páscoa por tradição. Né? É que mulher, a gente está dentro de um contexto que evoca para isso, né? A gente está dentro de uma cultura que evoca para isso. Né? Quando a cultura invade o que a gente sabe de Cristo, aí complica. Você falou da importância da ceia, maior agora do que a celebração judaica. É tão importante que Paulo fala que se alguém tomar a Santa Ceia indignamente, digamos que é réu de juízo. Por causa disso, alguns dormem, né? Outros estão doentes, e assim por diante. Olha o grau de importância que é a Santa Ceia. De não fazer separação do profano e do santo. Você tocou num assunto, cultura. Pegar a cultura judaica e trazer para dentro da igreja. Difícil. Algumas situações, tempos diferentes. E as igrejas que estão pegando a cultura hoje, mudando e trazendo para dentro da igreja? Incorre no mesmo erro. Mesma situação. Mesma coisa. Tanto trazer a cultura judaica para a igreja, que já não cabe mais nada daquela celebração, porque toda celebração judaica tinha um significado, né? Tipo um prato tinha um significado, uma bacia, uma pia, um garfo, uma tenaz, não tinha significado. Hoje a gente está falando da Páscoa. Sim. Mas tem igreja que faz festa junina. Carnagospel. Pronto. A igreja que distribui ovos de Páscoa. Pipoca. Dentro da igreja. Como que a gente olha para esse contexto? Lembrando o texto que você citou aqui de Paulo. Sim. Como que a gente aborda essa situação? Não é uma 100% de uma verdade, mas que a igreja busca que as pessoas venham meditar nos assuntos. E toma uma posição, né? Então, você pensa bem. Você sabe que nós temos essa nossa cultura. Sim. Aí tem essas festinhas que fazem, festa junina, diz outras festas. Aí Carnaval. você traz ela para a igreja em si, né? Para usar como estratégia de evangelização. Ser louco para com os loucos? Eu penso assim, né? Sabe, parece assim, você traz um negócio mundano para a igreja, mas seria também a maneira de você trabalhar a evangelização. Uma estratégia para. E eu vejo esse versículo aí. Fazer de louco Fui louco para com os loucos. coisa comunidade. Eu não nego que Deus tira proveito de qualquer situação para salvar alguém. Isso é fato. Não dá para negar que Deus não vai salvar alguém que esteja em qualquer situação, no carnaval, no candomblé, Deus vai tirar proveito. Mas o perigo é quando a igreja absorve isso. O perigo é quando essa cultura não fica só no dia. Porque se você aceita, se você abre a porta para uma coisa dessa dentro da igreja num dia, você está dando, como o termo que está dando legalidade para as pessoas usarem qualquer dia. Então, já que o carnaval foi aceito no dia do carnaval na igreja, então eu sou crente, eu posso me careta em qualquer época do ano, em carnaval em qualquer época do ano. Como aconteceu no último carnaval, várias, né? Várias entrevistas, eu sou crente, mas hoje a igreja libera. Depois eu volto e faço tudo na igreja. Festa junina, Páscoa, sabe, comemoração do Dia das Mães, sabe? Os namorados, né, que fazem encontros, né? Halloween. Sabe? Não, Halloween. São tradições, né? Senso também. Sim, é. Esse é o problema, Pedrão. Esse é o problema, porque o cristão, deixa eu te interromper, o cristão ele não foi educado para ter moderação. Ele é 8 ou 80. 8 ou 80. Se você libera um dia, né, libera figura de linguagem, né, porque ninguém é dono de ninguém. Mas se você libera na tua congregação algo desse tipo num dia, você está dizendo que todo dia é liberado.
E o que Paulo ensinou, não useis de liberdade para dar lugar à carne. Né? Primeiro, lá em Romanos capítulo 14, ele trata bem disso aí. Não useis de liberdade para dar lugar à carne. Porque o cristão não foi educado para isso. Quando eu falo que não foi educado, é porque a igreja em geral não educou o público para isso. Colocou o cabresto, mas não ensinou que pode ir até, né, com água até nas canelas. Só não pode subir a partir do joelho, né? Aí fica essa divisão de pensamento, né, pastor? Bom, se é válido todo tipo de abordagem, seja ela judaico-cristã, seja ela de qualquer outro país, ou mesmo no próprio Brasil, né, ou culturalmente, eu acho que parte mais do que bom senso. Eu acho que tem igrejas que mantêm sua tradição. Eu acho que as pessoas que nos acompanham, ou até a nossa discussão, a gente sabe que há irmãos entre nós que aceitam todo tipo de liturgia. Sim. Desde que ela alcance um fim. Qual é o fim? Ganhar almas para o Senhor. Mas eu uma vez ouvi do pastor Valdomiro assim, olha, citando ele de novo, tá? Que de alguma maneira a gente tem que levar água para o sedento. Porque é o maior paradigma uma pessoa sem Cristo, assim, sem uma fé, sem um entendimento da palavra, chegar a uma igreja. Dá um estado, ela está deitada lá, assistindo qualquer coisa, e fala, eu vou procurar uma igreja agora. É o maior paradigma, ela tem que quebrar um monte de sistemas na cabeça dela para chegar até lá. Ou qualquer outra pessoa que não frequenta a igreja. E se você, de repente, faz uma divulgação, por exemplo, está lá no mês dos namorados e essa semana, ou o mês inteiro, daquela semana de namorados, vamos fazer um mês de encontro, de palestra, de busque o seu par aqui na igreja, venha procurar o seu prometido aqui, e de repente venha um não cristão, ou um não evangélico. Se essa festa você divulgar, vai causar escândalo para uma certa ala da igreja. Isso aí de fato vai causar escândalo. E a Bíblia previne a gente contra justamente essa de causar escândalo com os irmãos. Mas esse texto que se usa para um caso como esse de uma igreja que promove alguma coisa que pode trazer escândalo para outra. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo. Começar com ele, versículo 8. Peraí. É uma versão. 1 Coríntios 8:8. Versículo 8 até o 11. O 12. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus. Se comemos, nada temos demais. Se não comemos, nada nos falta. Vede, contudo, que essa liberdade não seja de alguma maneira motivo de tropeço para os fracos. Até onde? Pois se alguém te vir a ti que tens conhecimento, a mesa em tempo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, pelo teu conhecimento, perecerá o irmão fraco, porque em Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Tem a ver? Às vezes você fazendo igual no contexto, essa ideia da cultura, trazendo essas festas, tudo para a igreja, as pessoas que não têm conhecimento, né? O mundo é igual comer peixe na Páscoa, né? Você come peixe ou carne? O que tiver. O que tiver. Ovo, peixe, carne. Cordeiro, né? A cordeiro Os pais era peixe. a gente vê aqui fato lá de eles comeram. carne.
Porque justamente era coisa dos Não judeus. falou assim que era só para apresentar. É verdade. Bom, esse assunto aí de comer carne e peixe, por que é que as pessoas. Eu não vou dar um nome ao grupo que não come, para não achar que a gente está atacando, né? Mas por que algumas pessoas não comem carne na Sexta-feira da Paixão? Porque dizem que está comendo a carne do Senhor Jesus. Mas não foi isso que Jesus ensinou, que a gente tem que comer a carne dele? Não é? Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles erram tentando acertar. Não é verdade? Não come carne para não ofender Jesus. Só que ofende porque Jesus falou que tem que comer a carne. Verdadeiramente ainda. Sim. E é isso que a gente faz na Santa Ceia, né? E ele convoca o povo a fazer lá. Né? Sim. Comam e bebam, né? E o povo, quando vai recriminar ele, como que ele trata? Né? É verdade. Então o negócio tem que comer a carne de Jesus. Não. É. E quando esse grupo não come, as pessoas não comem, eles estão deixando de fazer aquilo justamente que poderia beneficiá-los, né? De se aproximar de Jesus Cristo. E aí, lógico, aí implica aceitar Jesus, acreditar num sacrifício e na ressurreição. E aí comer a carne livremente. Falando de cultura, tem um livro aí de um pastor que foi entre tribos indígenas pregar, e lá a parte de cima não se usava, né? E ele foi junto com a esposa para poder... A cima da roupa. Da roupa, certo. né? Ficava mostra, né? E aí ele teve que... Era estranho para eles ver alguém vestido assim e tal. E aí, para se adaptar ao meio, à cultura, né? Então, a partir daquele momento, a esposa dele ficou mais à vontade, assim, na questão cultural, para fim de pregar o Evangelho. Assim, bem como outros irmãos, se a gente está falando de cultura, se fazem valer de uma escola de samba, de um samba enredo, etc. Os próprios ritmos musicais para tentar alcançar, né, as pessoas pelo evangelismo, mas ainda continua batendo naquela tecla, né? Uma parte da igreja isso vai ser um escândalo muito grande. Né? Uma parte da igreja isso. E aí eu individualmente não vou nem perguntar qual é a opinião de cada um, assim, se vocês quiserem falar. Mas tem algumas coisas que soam estranhas, ficam estranhas, né? Dentro do ambiente cristão, assim, né? Evangélico, protestante. O Pedro falou sobre usar essas tradições, falou não, levantou a questão de usar essa cultura mundana, porque é do mundo, né? Mundana do mundo, dentro da igreja para atrair. Aí ele citou aqui 1 Coríntios 9, a partir do versículo 18, Paulo está tratando de evangelismo, né? Fala assim: logo que prêmio tenho, que evangelizando proponho de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus. Aqui começa a parte mais importante. Para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vale tudo para ganhar almas? É lícito vestir várias roupas para ganhar as pessoas para Cristo? Ser uma pessoa um dia, ser outra no outro? Eu aprendi uma coisa assim, que aquilo que fere a nossa consciência cristã, eu acho que a gente não deve ir para esse caminho. Não deve ir Você tem uma aprendizagem, você aprende, como é que você vai quebrar aquilo que você aprende desde pequeno? Observando a palavra do Senhor, né? Se a coisa é tradicional, se a coisa é dos costumes, se a coisa é nesse pé,
você vai alterando. Tipo, a igreja, ela culturalmente, ela foi mudando até a sua roupa, né? Vamos dizer assim, usos e costumes, vamos dizer assim, né? Foi mudando o seu jeito. E foi se libertando de algumas questões que travava ela no sentido de uso e costume. E até onde é que vai ter o freio para isso? Onde é que vai ter uma parede, alguma coisa que até aqui você pode ir. Você entende? Se nas coisas simples a gente foi abrindo mão, fazendo uma nova leitura, quem sabe, de um texto bíblico, lindo, onde é que vai parar isso? A gente nem sai do Coríntios. A gente continua no ensinamento de Paulo. Aí a gente cai no 10, a gente já vê. 10 não já fala, né? Ou provocaremos a zelo o Senhor? Como Israel fez, né? Somos nós mais fortes do que eles? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ficar atento nisso daí, o que está sendo para edificação, né? Aquilo que nós estamos fazendo está edificando? O céu está se agradando? Não tem o que fazer para. A gente fala assim, eu não agrado o homem, tem que agradar o Senhor, né? Se a palavra fala que a gente tem que estar debaixo de uma cobertura feminina, então se policiando em algumas questões, né? Sim. É porque tem os ultraliberais, né? Aí é complicado, isso é muito complicado. Porque tem igreja bem que faz o que der na telha mesmo. Vai até as últimas consequências para evangelizar, cara, para alcançar o perdido de diversas maneiras, né? Até contraditórias. A gente sabe de irmãos que fazem luta dentro do templo, num dia específico, né? Fazem outras questões que é como alguém evangelizar no prostíbulo. Não tem os irmãos que vão lá dentro do prostíbulo evangelizar e até com testemunho, né? É válido isso para todos? Todo mundo deve ir dentro do prostíbulo evangelizar? É necessário? Ali um irmãozinho ver você entrando no prostíbulo, não vai saber a sua intenção. Exatamente. Não precisa nem não. Não vai saber essa intenção de evangelizar, mas... Ou o pastor te vê de longe, né? Está passando de carro e vê, já vai, um outro já vai para ele, mano. Tem comentários aí, gente? Nenhum ainda? Então, na Páscoa em si, você trazendo o grupo de Páscoa para as crianças, distribuir para elas, a escola do para criança, e você falou do grupo de Páscoa, assim, explicar A origem, né? Porque já está esse histórico aí, mas não sei, eu penso que você tem que. Você está no nosso contexto cultural é esse aqui. Então você está vivendo de acordo com aquilo que você fez. Igual o Paulo falou, né? Ele fazia todos os meios para salvar almas. Se o seu foco for armas. Essa que está falando das almas aqui, a alma estava dentro do contexto religioso. Dentro do contexto religioso. Ainda o texto que o Pedro leu aqui, né, de 1 Coríntios 8, o 9 fala assim, olha, mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. E lá em Romanos 14 ele fala, né? Tens tu fé? Tenhas em ti mesmo. Ou seja, não usa a tua fé para dizer, não, eu creio que eu posso fazer, e todo mundo tem que aceitar. O fraco e o forte tem que aceitar o meu jeito. Não, calma, assim, o que você faz, acreditando que é certo, está escandalizando alguns fracos, deixa de fazer. É assim? Então não pode ultrapassar esse limite. Né? Sobre cultura, você sabe como que eu vejo a igreja, a cultura e a tradição? Ló e Sodoma e Gomorra. Ele morava lá naquela região, mas ele angustiava a alma dele todos os dias, porque ele não aceitava aquilo. Por isso ele é chamado de injusto Ló. Então o que acontece? A igreja não pode aceitar a cultura como sendo algo que pertence a ela.
a igreja tem que lutar se a cultura for contraditória ao conceito bíblico, né? Se for contraditória ao princípio bíblico, a igreja não pode aceitar. Ele diz que tem que lutar contra. Foi o que Paulo ensinou em Romanos capítulo 12, versículo 1. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, não sucumbir ao sistema, mas lutar contra o sistema. Assim o pastor Zoe, o pastor Jair, a consciência cristã, direto eu falo e falo que ele me ensinou. Em reunião, porque isso me foi e me é útil, e é um conselho divino. O Espírito Santo colocou na vida dele, porque é uma coisa que para você não vai fazer problema, não vai ter problema, a outra é pecado, né? Tudo aquilo que não traz confusão, que não traz. Eu acho que não tem problema. Mas aquilo que pode te afastar do propósito, como o Roberto falou, pode te afastar do propósito que Deus tem, tem que ficar atento. Eu fico muito atento nessas questões. Eu me permito muitas situações, sabe? Muita coisa que alguns têm por religiosidade, por uma coisa ou outra, não tem problema. Imagino que muita igreja hoje fala assim: o cristão não pode andar de bermuda, eu não vejo problema nisso. O cristão não pode pôr um boné, eu não vejo problema nisso. Então são coisas assim, sabe, que eu acho que não estou dizendo que essa é uma regra, mas é que eu não vejo problema. Isso não me afasta, eu acredito que não me afasta da minha sua fé. Da minha fé. Mas eu parti assim, comecei a estudar no seminário aí na Assembleia de Deus, aí eu vi quase a ideia de querer mudar, chegar com sugestões sobre o uso de ser contra o uso de costume. Besteira, sabe? Onde o futebol era pecado na chegada, fui contra, fui disciplinado por isso. Mas aí eu percebo hoje, mais velho pela idade, estudando um pouquinho a Bíblia, é besteira querer bater de frente, né? É o que o governo aceita, sabe? Se você não quer, tudo bem. Aí depois das minhas disciplinas e tal, aí a igreja aceitou até o Amaral, era bem verdade. Aí você lembrou, né, de quando você lutar pela coisa assim. Acho que a igreja tem que se unir, ver o que pode fazer para evangelizar. Sabe? Eu acho que tem que pensar nisso, a gente pode evangelizar. O momento é carnaval, hoje, carnaval, a igreja vai participar de uma escola de samba para. Não tem como ser evangelizar, mas pulando, barulho. Pode ser após, o pessoal já tudo. Sim, todo mundo cansado, né? Sabe? Mas pode fazer isso. Agora. Quando passa a alegria da noitada, né? Que a pessoa, caramba, o que eu fiz da minha vida, né? Aí você vai e usa a situação para falar, opa, isso aí, essa alegria é passageira. Entendeu? Jesus pode te dar uma paz definitiva. Dá para atingir essas pessoas assim, mas se infiltrar lá dentro aí. Pode ser que tenha alguma coisa em relação a isso daí, né? Aos lugares que os apóstolos visitaram, né? Quais eram esses lugares, por onde eles passaram por cidades que não eram que eles não gostariam de passar, mas passaram por lá, né? Paulo ficou também em algumas cidades que ele não queria, foi, e é que ele queria, não foi. Coisa que a gente se permitir ser direcionado pelo Espírito Santo. Não da nossa vontade. Né? É que tem coisa que o Espírito não vai contra, né? Não vai contra a Bíblia. E outros, os apóstolos, eles eram apóstolos de Cristo, mas eram judeus por natureza. Então eles tinham na cabeça e no coração um dos mandamentos. Eles não iam contra aqui. Tanto é que quando Pedro está na casa lá de Simão, antes de receber os enviados de Cornélio, ele reluta em comer o que Deus mandou ele comer em visão, né? Porque os apóstolos tinham dentro deles esse conceito. Não,
eu estou aqui nessa cidade, opa, mas eu tenho os 10 mandamentos. Eu não posso adorar outro Deus, eu não posso adulterar, eu não posso roubar. Mesmo que a cultura da cidade seja essa, eu não posso fazer. E aí se misturava o conceito judaico com o ensinamento de Cristo. Mesmo depois com Paulo, né? Sim. Aquele que Paulo começou a enviar também, formava, aqueles que ele formava enviavam, né? E saíam, quando percebeu, por isso que saíram as cartas Coríntios. É verdade, é verdade. É o que eu digo, né? Acho que se a gente está falando de cultura e de como a gente pode se aproximar para evangelizar, eu acho que a gente, aqui no Brasil, a gente tem experiência de várias igrejas que foram na contramão das igrejas primeiras, as históricas, né? As tradicionais, as históricas, as pentecostais, e as neopentecostais embarcaram nesse sistema de ir na contramão daquilo que já tinha, né? Para fim de ganhar pessoas. Por exemplo, a gente sabe que a maior igreja que a gente tem é a Assembleia de Deus em questão de número, questão de tempo, etc. É a maior que tem. Mais conhecida, pelo menos que a gente sabe aqui no Brasil. Não só conhecida, mas em número de membros mesmo, né? Tá? Em quantidade de pessoas convertidas lá. Só que a gente tem outras igrejas que estão quase páreo, que, por exemplo, nominalmente a gente poderia falar, sem problema nenhum, Bola de Neve, Renascer, Universal, são igrejas que abriram um outro sistema de evangelismo, uma outra visão, que abraçaram grupos ou da sociedade diferente. Né? Por exemplo, eu me lembro muito bem que eu estou na igreja há quase 50 anos, eu me lembro que de uns 30 anos para cá, 30 anos um pouquinho para cá, a Bola de Neve atacou para evangelizar na questão do pessoal mais jovem, surfista, que gosta de um som mais popular, como rock, reggae e tal, Renascer. Eu me lembro que segunda-feira, muitos anos atrás, na Lins de Vasconcelos, eu ia e acompanhava bandas que hoje acho que nem existem mais, enfim, como formação. E que foram para esse lado mais rock, com teto preto, etc. E isso foi ganhando espaço, foi ganhando adeptos. A ponto de a gente, há 40, 50 anos atrás, falar que o Brasil seria um grande país, um grande país exportador de missionários, com muitos evangelistas e também com muitos evangélicos. E hoje já é uma realidade. Gente que criticava antigamente crente na política, hoje a gente tem representantes lá na política, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, federais e estaduais. Não tivemos ainda, que eu saiba, um presidente declaradamente evangélico, não tivemos ainda. Mas isso também não está muito longe de acontecer. Não. Então a gente tem todo um sistema que a gente alcançou não só com as igrejas tradicionais ou igrejas históricas, principalmente com as igrejas neopentecostais. E eu digo, talvez eu não aceite uma coisa ou outra, e aí quem sou eu para aceitar ou não aceitar, né? Qual é a régua que vai medir? Eu não sou o detentor da igreja. Não é pela minha régua que se mede um culto, não é pelo meu gosto que se mede um evangelismo, não é pela minha régua que se mede quem está certo e quem está errado, é pela consciência de cada um, pelos frutos que tem dado. A gente sabe de irmãs e irmãos fiéis a Deus, independente da roupa, independente do corte de cabelo, independente se usa bermuda, chapéu ou se não usa, independente se na igreja ela toca rock ou música sacra. Esse tipo de régua cabe ao Senhor. Uma vez eu ouvi na pregação, muitos anos, de um pastor chamado, acho que é Lucinho, eu não lembro o sobrenome dele, eu sei que é Lucinho alguma coisa. Ele pastoreava uma das igrejas da Batista da Lagoinha. Ele falou uma frase na pregação dele, foi assim: os irmãos me veem assim, todo moderno, não sei o quê, mas algumas coisas eu ainda não aceito. Os irmãos veem que eu sou mais moderno e tal, mas algumas coisas eu não aceito. E quem sabe eu chegando lá no céu eu posso, ele dizendo hipoteticamente, perguntar para Deus. E nessa pergunta para Deus ele fala: não, podia, cara, isso aí você podia. E eu vou falar o que? Tá bom, agora já foi, já era, né? Então tem coisas que a gente hoje diz, isso não vale, qual régua, né? Com qual texto, né, a gente vai abordar isso? Então, Com base em quê, né?
Lógico, tem coisas que a gente sabe que não vai edificar mesmo, que é palha, né? Porque no final da obra, o Senhor diz que Ele está com a pá na mão, né? E aí, Ele vai, obviamente, passar todas as obras que a gente faz pelo fogo, né? E esse que é o problema, né? Mas você parte da ideia do seu coração, você sempre vai querer ser um instrumento para ajudar os irmãos, ser um instrumento de trazer os irmãos para Cristo, né? Não é afastá-los ou ser uma pedra que tropeça com eles. Esse parte, né? Eu acho que essa vontade, né? Tentar ajudá-los. Você está sabendo mais, ele tem mais conhecimento, ajuda, e ele puder enxergar. Não é errado você fazer isso, mas está na Bíblia, irmão. A Bíblia é a sua regra de fé em prática. Quando eu perguntei, quando me suspenderam porque eu estava jogando bola, eu perguntei, me dá um texto na Bíblia que é contra, né, eu jogar bola. Aí me falaram da parabola de Jesus. Aí me convenci. É uma brincadeira, mas... O exercício para proveito tem, né? Como diz o Paulo. Quanto mais você estuda, que tem um texto que Jesus falou que conhecereis a verdade e ela te liberta. Ela vai te libertar de alguns preconceitos, algumas coisas. E a Páscoa em si, vamos trazer. Pode fugir muito, né? A gente foi do lado, porque você falou, não, a Páscoa pode ser usada para evangelismo. Por isso que a gente abordou. Aí colocou a cultura, né? Sim, Cultura judaico-cristã, cultura Aí, brasileira, cultura cultura de outro país, né? A parte histórica, né? Um chocolate. Mas a gente pode ler o texto aí de Mateus 26. Pode. Procura ele antes da gente ler. Sobre tudo isso que a gente falou aqui, se pode, se não pode, quem sou eu para impedir e tal. Tudo é válido, assim, na cabeça de algumas pessoas, e a gente não sabe qual é o conceito de Deus em relação a tudo aquilo. Um exemplo que você me fez lembrar é quando Sansão se engraçou com a moça lá de Tina, e era da terra dos filisteus. E a cultura judaica proibia. Mulher? Sim. Não tem mulher aqui dentro dos teus irmãos. É conselho do pai dele. É para você ter que ir lá buscar nesses incircuncisos. Aí o autor do livro de Juízes fala assim, porque eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Porque o Senhor buscava ocasião para se vingar dos filisteus. Então tem coisa que vem de Deus e a gente se escandaliza muitas vezes. Tem coisa que é Deus, não tudo, né? Não é bagunçar também. Mas tem coisa que é Deus promovendo e a gente não entende. Né? Tem coisa que é Deus levantando um, levantando o outro, porque Ele quer produzir um fruto e a gente às vezes quer barrar. Aí a gente tem que seguir o conselho de Gamaliel. Se esta obra for de Deus, prosperará. Por mais estranho que ela pareça, né, pastor? Antes de ir para o 26, só corroborando um pouco o que o Beto está falando, o que o Paulo fala. Pois embora andamos na carne, não militamos segundo a carne. Sim, exatamente. Nossas armas são outras, né? São outras. Então não é porque a gente trabalha algumas coisas. Não é porque está no Brasil. Não é porque tem que trabalhar. Porque se estamos aqui é só de passagem. Sim. O texto diz que nós somos como forasteiros aqui, né? Só de passagem. E eu emendo com isso sobre essa questão até de cultural e tal. Jesus ele quebrou assim, um monte de paradigma. A questão do sábado, a questão da ajuda ao próximo, a questão da mulher, o lugar da mulher, a questão da criança, a questão da tradição do templo, da sinagoga. O Senhor foi quebrando um monte de paradigmas que estavam dentro do conceito judaico da época, né? Mesmo sendo eles judeus, seus discípulos também. E não foge a regra de Mateus 26, que fala sobre a Páscoa, que mesmo estando celebrando a Páscoa, fazendo menção da Páscoa, ele diz que dela deve ser preparada. Acontece várias coisas ali que as pessoas no final vão dizer para ele, né, ele ainda estando na missão, dizendo, tu não é igual a eles mesmos, porque você bebe vinho,
né? Amigo de pecadores, e coloca um monte de rótulo em Jesus, mas porque justamente isso, ele é onde o perdido estava, de alguma maneira, né? Porque esse é o intuito. Só, não sei se é para a gente só colocar a luz nisso aqui, tem um pastor que eu vou até citar o nome dele, que ele é público aí, é o pastor Jeremias Pereira, da 8ª Igreja da Presbiteriana. Eu ouvi o sermão dele, que ele disse o seguinte: a igreja tem duas missões, tem várias, mas duas principais: evangelizar e discipular. Então você evangeliza, você traz essa pessoa, você discipula. Aí, enquanto está discipulando essa pessoa, alguém vai buscar mais pessoas. Aí busca e evangeliza, traz para cá, alguém vem e discipula. Porque se alguém está discipulando, alguém tem que se ocupar da missão, né? Então tem que ter as duas frentes: gente que evangeliza e gente que discipula, gente que discipula e gente que evangeliza. Então é justamente isso que o Senhor, obviamente, a chamar todos esses discípulos, o intuito, eu acredito que era esse também. E depois que ele assunta ao céu e volta e se apresenta aos seus discípulos dizendo isso: agora vocês sabem, o Espírito Santo vai vir e vocês serão minha testemunha, de Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Celebrando a Páscoa? Fazendo menção do Evangelho de Cristo, cara. Batizando. Hoje eles comemoram a Páscoa, referente ao Messias. Daquele vem. Para nós já vem. Lembrando do passado, né? Porque foi É o pensar, né? a libertação do Egito. E aí você tem, né, festa de tabernáculos, Purim, tem várias festas, né, tradicionais judaicas que eles comemoram até hoje. Né? A tradição de... E seja onde eles estiverem no mundo, né? Sim. Mas é de uma outra... Não tem muito a ver com o cristianismo para nós. Não tem nada a ver. A gente entende essas festas e aplica elas para Cristo, né? A gente sabe disso. Sim. A gente aplica, como a gente disse já desde o começo, Jesus é a chave hermenêutica para todas essas festas, para as suas tradições, e coloca em Cristo, né? E aí é a loucura da cruz, né? Então, está valendo para nós. Né? Porque essas festas eram diferentes das festas que acontecem hoje. Ah, né? sim. As pessoas confundem festa com festa, nem tudo é festa. A festa dos tabernáculos, a festa disso, daquilo outro, a festa do amor, né? Não tinha nada a ver com a festa do amor de hoje. A festa do amor de hoje é bagunça pura. O crente não deve, para não dizer não pode, né? Mateus 26, pastor? Mateus 26. Versículo 17, né? Mas como tem os evangelhos sinóticos, tem outros textos que quiserem procurar alguma coisa que seja alguma coisa que acrescente. Né? Então, 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu-lhes ele: ide à cidade ter com certo homem e dize-lhe: o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. 19. Os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. Enquanto comiam, disse-lhes: em verdade vos digo que um de vós me trairá. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso sou eu, Senhor? Respondeu-lhes: que comigo no mesmo prato esse me trairá. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Melhor seria se ele não tivesse nascido. Então perguntou-lhe Judas, o que o traía: por acaso sou eu, mestre? Respondeu Jesus: tu dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Então ele tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei deles todos. Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para perdão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis desse fruto da vide,
até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. Cantaram com hino e saíram para o monte das oliveiras. Louvado seja Deus. O próprio Senhor, parece que no meio dessa festa da Páscoa, né? Ele parece que muda o sentido dela, né? Ele dá uma mudada, e agora é isso aqui, pessoal. Agora está revelado para vocês, mais uma revelação de Jesus para os seus discípulos judeus, tal, que agora, a partir desse momento, vocês foram toda vez que vocês se reunirem para isso agora, tá? Vocês vão ter o pão, vão ter o vinho, o pão simboliza a minha carne, e vocês vão partir elas, assim como você morir, e esse aqui é o vinho, que representa o meu sangue, né? E aí o Coríntios completa, né, o entendimento de Paulo, fazer isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha, né? Até que eu venha. Agora, tem uma outra questão, se substância, transubstância, mas é uma outra questão. Agora sobre a ceia, a ceia é só uma vez por mês, você pode fazer todos os dias? Eu acho que dá para entender que a igreja primitiva fazia toda semana, né? É o que dá para entender, né? A igreja que fazia uma vez por ano, né? A ceia em si poderia ser feita todo dia, né? Toda semana, todo mês. A ceia não traz a lembrança do sacrifício, morte e ressurreição. Tem irmãos que deixam escapar que estão naquela semana será assim, então pessoal, vamos santificar, hein? Vamos santificar nessa semana. Quer dizer, a gente tem que viver essa vida, né, de separação, de santificação, né? E é o ponto alto de uma assembleia, de um culto entre irmãos. O ponto alto é a ceia do Senhor. A gente faz memória. E é tão sério que a gente pode participar para condenação ou não, né? Sim. Tão sério que é. Você vê que na Páscoa, gente, o pastor leu Êxodo 12, né? Na sequência lá que está o título, a pericopé Êxodo, lá diz que você podia até convidar alguém que estivesse hospedado na sua casa, algum estrangeiro que participasse, né? Mas isso é válido também para a ceia do Senhor? Essa ceia do templo que a gente faz hoje? O poder seria grande, né? Alguns que tinham pensado, né? Não é? Participava junto. Hoje, então, uma pessoa que não é batizada não pode cear? Não, que não é crente. Tem igreja que dá ceia para todo mundo chegar lá na igreja. Sem triagem. Então, é igual eu lembro, eu vi como os irmãos oravam pelo pão, oravam pelo cálice. Só que quando fosse para as crianças, eles não oravam. Sabe? Eu achava besteira. Sabe? Por que não dá para as crianças? Sabe? Gostou, é questão de um crente ou um crente para participar. Então, o significado não vai ter para que discerne, né? Porque a questão é discernir, né? Discernir o que é o corpo, o que é o sangue, o que é o sacrifício, qual o símbolo da cruz, a vida e obra de Jesus, né? Ele não consegue discernir. E o fato de não discernir traz para ele condenação, se tomar, se dar ceia? Não necessariamente. O que você acha? Então, o texto de Mateus fala que comer o meu corpo e beber o meu sangue. Aí a igreja, escolhe não mudar para quem não é crente, justamente porque o não crente não tem esse discernimento. Sim. Não entende que aquilo representa o corpo mesmo de Jesus Cristo. Aí o que acontece? A pessoa não entende isso. A pessoa vive em pecado. Se essa pessoa faz participação da ceia, eu entendo que ela está pegando o que é santo e tornando comum. Esse é o problema. Você falou, isso aqui é o corpo de Cristo, e aqui é o sangue. Tomem vocês. Aí a pessoa está ali que não é crente e ela não aceita Jesus. Quando a gente fala que a pessoa não aceita, é que não é que ela não falou,
Não, ela não aceita. Não, eu não quero Jesus como meu Senhor. Como é que eu vou participar do corpo daquele que não é meu Senhor? Ela já tem a condenação em si. Então não faz nem sentido ela participar disso. Pronto, ela já tem condenação em si. E vai condenar mais ainda? Não um acréscimo de condenação. Não faz sentido ela participar. É como um ateu, eu vi um meme de um ateu que usufrui do feriado cristão. Você entende? A Páscoa é um feriado o quê? A Sexta-feira da Paixão é um feriado o quê? Cristão. E a pessoa não acredita em Jesus, não é cristão, está participando do. Entendeu? Então o que acontece? A pessoa já tem condenação em si, mas se ela pega o que é santo e faz daquilo comum, não faz sentido. Para ela não tem efeito nenhum. É que parece ter uma ordem que a gente percebe nos relatos bíblicos em relação à ceia, né? Então, o que antecede a ceia é justamente a conversão. Sim. Depois da conversão, o batismo. Porque se você faz o batismo, você está cumprindo aquilo que o próprio Jesus legalizou diante do batismo de João. É válido, né? E o que a pregação de João é? Você que roubava, não roube mais. Você que mentia, não minta mais. Você que fazia isso, não faça mais. Então ele convida a raça de víboras. Venham, né? Quem vos ensinou a fugir da ira do Senhor, né? Daquilo que já está dizendo sobre aqueles que são inimigos de Deus. Aí eles vêm e se batizam. A mentalidade do batismo é o pressuposto da conversão. Eu batismo, eu declaro para as pessoas que da minha família, para esse mundo espiritual, no mundo físico, e agora eu sou de Cristo. É o que Paulo diz sobre o batismo. Então, uma vez que eu sou batizado, ao entrar nas águas, né, mergulhado nas águas, deixa ali a minha vida pregressa, o velho homem de pecado, e renasce para o Senhor. É por conta do batismo? Não, porque primeiro eu me converti, porque eu aceitei ao Senhor e quero andar com Ele. Batizei, agora eu estou de fome. A ceia. Então a gente participa da ceia porque antes de se converter, porque também se batizou, porque está com o Espírito Santo, porque essa é a promessa de Jesus para nós, derramar o Espírito Santo sobre nós. Então, para a gente entender a ceia, entender o batismo, é necessário o Espírito Santo. E aquele que não está convertido em Jesus Cristo, que está inimigo de Deus, uma que não tem o Espírito Santo do Senhor, uma que não, tudo aquilo para ele não vai fazer sentido, porque o Espírito Santo vai revelar no seu coração as verdades bíblicas. Né? Não foi por isso que Paulo, né, em 1 Coríntios 11, explicou o conceito de ceia, e hoje em dia, antes de servir a ceia, o irmão, o pastor também me explica isso. Examine-se, pois o homem é si mesmo. Digamos que tem no seio da igreja, no dia da ceia, 50 ímpios. No dia da ceia. E vai ter, e vai ter em outras ceias. Aí o pastor lê lá 1 Coríntios 11, né? E fala assim para todo mundo que está ali: examine-se, pois você mesmo. E chega à conclusão se você deve ou não participar desse corpo. Só essa advertência aí já diz que vai ter. Não vai estar passando pelos bancos. E vai passar depois da advertência. Aí a pessoa mesmo. Exato. Sim, exatamente. Não tem sentido nenhum. Igual, Exatamente. eu falo isso. Não pode haver proibição. Os colegas são. Lá no Mackenzie tem um culto todo domingo. E tem uns operadores que fazem esse culto, nossos colegas, muitos não são crentes. E lá eles dão a ceia para ele. E eles aceitam? Eles fazem alguma coisa tal, sabe? Então, mas não tem sentido. Tá vendo? É sem significado. Não tem o significado. Agora, quando o cristão pega isso, ele sabe, não que o povo ele está pegando, ele não é um antropófago comendo carne humana, Não, mas é lembrando do sacrifício de Jesus, o seu amor. É em memória, né? Sabe? Em memória. Uma pergunta, não fazendo uma comparação, mas não tem uma religião que serve a hóstia? Sim. É para todos? Não é para todos, não. É para todos? Só para quem faz. Só para quem faz a primeira Eucaristia. Faz a primeira Eucaristia comunhão. Sem falar o nome do lugar, mas. Só para quem faz. Primeira comunhão. Se não fizer, Não pode. E todo mundo sabe disso.
mesmo que não é praticante. Então, a nossa igreja está sendo dirigida sobre essa, é o dia da ceia. Os irmãos que vão participar têm que ser batizados. Tem que ter aceitado Jesus. Aceitado Jesus. Aí vai uma pessoa lá convidada por um amigo, um parente vai lá e ele mesmo vai se tocar. Se constranger, né? Verdade. Mas você já está falando. Isso. Por isso que tem que explicar. Né? Justamente porque se não há lei, não há crime. Se não houvesse mandamento, não haveria pecado. Porque assim, é quando a gente. Não, pode perguntar. Dentro do nosso próprio sistema cristão, protestante, a gente sabe de irmãos que decidiram, por algum motivo, não mais ministrar ou pregar sobre alguns temas, né, que são temas basilares, principais, entre eles salvação, pecado, morte, apocalipse e assim por diante. Decidiram não pregar sobre isso. Porque só Por algum afasta as motivo, pessoas. decidiram isso. Né? Por algum motivo, decidiram ir na contramão, pregarem coisas do dia a dia como bens, sucesso, prosperidade, etc. Temas superficiais que você vai estar por cima sempre numa boa e tal. E por algum motivo essas pessoas às vezes vão e se batizam nessa perspectiva. Sempre eu vou agradar esse Deus que me dá muita coisa, então eu vou me batizar porque eu acho que eu vou ter mais sucesso, mais crédito. Então tá, se é para participar da ceia, então eu vou participar. Mas não necessariamente com um entendimento profundo das coisas. Faz parte da liturgia. Ele entende que aquilo é bom para ele. Se eu tenho que fazer isso, vai ser Se melhor para mim. não faz bem, faz mal também. Ceia faz condenação do cristão que não participe. Tem que participar. É salutar. Porque é a comunhão do povo, a comunhão do povo. Não, foi o próprio Jesus que falou. É a comunhão do povo. Que quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, e ele explicou isso. Isso até que vem, né, velho? Sim. Não até que ele veio é. participar, até que Quem não fizer isso não tem parte comigo. Foi o próprio Jesus que falou, não foi nem Paulo. Desigrejados, então. Não, tem que estar congregando. Sim. Hebreus 10, 25. E congregar aí, não necessariamente participar de uma igreja, Ficar. mas estar em comunhão. É bacana você ser membro dessa igreja. É o ideal, Estar né? em comunhão Sim. com ela. Porque você vai sentir um pouco estranho você ir para uma outra, você vai realmente não é a sua igreja. Não fala que você tem que estar em comunhão. Sim. Comunhão uns com os outros, porque somos um corpo. Não, você pode conhecer certas coisas. Pensa assim, né? Agora, se é pecado, e ela também não vai te deixar você forte, né? Porque falam que tem muitos fracos, né? Esse mesmo livro de 1 Coríntios 11 sobre a ceia, sobre a Santa Ceia ali, fala que tem muitos irmãos. Não discernir, Por tomar indignamente. Né? Então, deixar de tomar tem o mesmo peso de quem toma indignamente. Porque um está fazendo um pouco caso e o outro está tornando profano. O que toma indignamente está tornando profano, né? Tornando comum aquilo que é sublime. E o que deixa de tomar está fazendo um pouco caso. Porque o final de todas essas coisas é a gente entender plenamente, e isso é um ponto central da fé, né? Isso aí não tem como tirar, não tem por que tirar e seria um erro, que é a cruz de Cristo. Sim. O seu sacrifício é o ponto nevrálgico, é o central da nossa fé. A ponto de Paulo dizer que se a gente não entender isso, então é tudo vão que a gente está fazendo. Tudo isso aqui que a gente está fazendo é em vão, se a gente não partir do pressuposto que, de fato, Cristo é o sacrifício perfeito, é a ceia perfeita, é a Páscoa perfeita, é o Cordeiro que tira o pecado realmente. E se a gente não entender isso, incluindo a ceia, participar com os irmãos, tem que entender e fazer. O que o Jair falou agora me fez lembrar do que Jesus falou. Ele falando, parafraseando o que Deus já havia dito. É melhor obedecer do que sacrificar. Hoje as pessoas têm uma ideia errada do que é esse sacrificar.
a gente sabe. Que pro judeu sacrificar era uma ordenança de Deus, tinha que sacrificar. Tinha que matar o bode, o cordeiro, para cobrir o pecado, né? Aí o que acontece? Porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se obedecesse, não seria necessário o sacrifício. E o sacrifício de Jesus Cristo foi justamente porque não houve a obediência. Não é assim? E isso antes da fundação do mundo, sabendo quem seriam os homens. E porque o Senhor, sabendo que os homens seriam desse jeito, resolveu ainda criá-los, justamente para que pessoas que têm livre-arbítrio pudessem amá-lo. Não pelo que ele dá, mas pelo que ele é, quem ele é. E ele é Senhor, né? Ele é Deus, ele é Pai, ele é Filho, ele é Espírito Santo, é o nosso Senhor e Salvador. Então, pessoas que amam livremente. E como eu demonstro meu amor livremente por alguém? Quando eu retribuo, quando eu dou para ele a minha vida, a minha existência, o meu ser. E aí, completando o que diz nesse mesmo livro do Êxodo, né? Fala a memória, acho que é a partir do capítulo 25, fala a memória, que é justamente as leis do Senhor, que é amar o Senhor de todas as nossas fontes, de todo entendimento. Então a gente não pode esquecer que a gente ama o Senhor por aquilo que a gente sabe, por aquilo que a gente entende, por aquilo que a gente conhece, por aquilo que a gente busca, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Então, assim, então quando há muitos fracos e doentes, é justamente por quererem viver do seu jeito, sem amar o Senhor, sem buscar esse amor tão grandioso e profundo e insondável, né? O maior amor que a gente conhece, humanamente falando, é amor de, né? Alguns, né? Mãe, né? Esposa, mas quando a gente fala do amor de Deus, é incompreensível. Né? Eu acho que segundo Coríntios me fala a memória, tem uma frase de Paulo que nos deixa constrangidos. Constrangimento do amor do Senhor. Então é isso, né? A gente sai da Páscoa, Jesus muda, inverte a coisa e traz o significado para ele mesmo, a pouco tanto. Não chove, né? Então, tá vendo, José? Você colocou a sua mão aqui junto comigo, você vai continuar aqui? Mas você poderia decidir ficar aqui, mas o que Judas faz? Se levanta naquele mesmo momento, e à medida que ele se levanta, sai da mesa, da ceia, a Bíblia diz que na hora Satanás entra nele. Exatamente. Beber do meu sangue não tem parte comigo. Aí o Pedro perguntou assim se precisava ser toda semana, todo mês. Tem igreja que é só uma vez no ano, né? E se o irmão igual na nossa igreja da semana é todo mês? E se uma pessoa ficar 3 meses sem tomar ceia? Qual é a implicação? Porque tem muita gente hoje que fala que essa questão de não tomar ceia dignamente, mas não. Eu falo, tem que deixar de tomar. Só tem que se concentrar em tomar. Sim. Se concentrar em tomar. Para ter a comunhão, para ter. Comunhão primeiro com Deus. Não é? Então, com os irmãos, essa é a questão. Aquele que confessa e deixa, não pode. Não é fazer que nem algumas igrejas fazem aí. Ainda hoje tem igreja que faz. Igreja de banco? Se devia ser, todo mundo está santinho, tem alguém que quer confessar alguma coisa, vem aqui na frente. Mas na época de oferta, tirar o cálice. Já vimos aí, de algumas pessoas já levantar e tirar da mão, né? Sim. É uma semana de reflexão. Eu no começo eu falei da questão da semana. Não, mas é uma semana que a pessoa reflete. Estou devendo quem? Assim, o amor a quem? Com quem eu falei mal, né? Bom, você me fez todo dia, né? Essa reflexão. Tipo, acumula pecado. Se eu ver se há em mim algum caminho mal, né? Essa é a reflexão, né? Então é complicado, buscar sempre estar com o Senhor, né? E se é para condenação, vamos tentar consertar, né, pastor, de alguma maneira, para que a gente
seja perfeito? A Bíblia diz que a gente tem que buscar essa perfeição. Somos ainda não. Paulo diz, né? Isso tem que ser constante. Esmurrar o corpo, né? Procurando pregar e viver aquilo que também estava ensinando sobre Jesus. Mas para não ser achado em culpa. Né? Então, a partir de Jesus, aí foi a Páscoa, ou foi a Santa Ceia? Então, começou com a Páscoa, né? Mateus 26 é a Páscoa. Páscoa, com a Páscoa. Depois ele vai trazer a Na memória própria Páscoa, dele, né? Aí fez a. É na celebração da Páscoa, aí ele parte o pão. Primeiro ele ceia, primeiro eles comem a Páscoa, que era o cordeiro e tudo que estava envolvido. As ervas amargas e tudo mais. Encheu a barriga. Com a barriga cheia, é que ele estabeleceu a Santa Ceia. Partiu o pão, disse: tomai e comei todos vós. Então, dois em um. Não, e o próprio Jesus disse que ele estava querendo que esse momento acontecesse desse jantar, tanto que acontece algumas coisas até interessantes, né? Preditas por ele. Alguém que vai estar lá com uma água, né? Sim. A gente lê isso em Lucas, né? Em Marcos, né? Vai ter alguém lá e você diz que enviado por mim e tal, e preparem bem, né? Eles passaram um dia naquela cerimônia preparando tudo bonitinho, né? Na ocupação, porque era importante o momento, é importante. Né? E tem gente que não quer levar essa importância para si. A gente está falando da última ceia. E as outras, digamos que outras duas antes? Teve algumas antes. Teve, né? Então, será que ele. Não, com certeza ele não fez o que fez. Não, aí não era. Não, ele sabia que ia chegar nesse momento. Da celebração. Estava tudo alinhado, assim, da moeda alinhada. Tudo, né? Certo? Tudo convergindo para ele. Momento adequado. A sua vida dentro do contexto do Império Romano, porque eles dominavam toda a Europa, norte da África, parte da Ásia, era um bloco muito grande, nove impérios, né, os maiores impérios já existentes em toda a Europa, né, então foi importante. O centro cultural do mundo respirava a Europa, e é onde estava inserido o Império Romano. Então foi necessário isso ter vindo à época, justamente durante esse império, para mostrar para todos nós que o seu evangelho é abrangente, deve ser dito em todas as continentes. E uma das coisas que a gente estava falando, dentro desse mesmo tempo que a gente estava falando de cultura, o que Paulo fez foi justamente isso, né? Algo que Jesus ensinou dessa maneira, eu falou, santa, e algumas pessoas estavam trazendo outras questões para ser. Por isso que a outra intervenção de Paulo. Virou bagunça, né? Se não. Estava muito. Uma vez foi na Sabrina, na igreja nossa, que ministrar a palavra, Marcos 14, 26, diz assim, Marcos 14, 26. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E a pregação minha ficou baseada nesse, tendo cantado um hino. Porque não é só o cantar, né? É cantar entendendo o que está acontecendo, tanto antes quanto depois, né? E aí, esse louvor, esse cântico, como poderia até ser uma tradição à época, ele tinha um sabor diferente, assim como a própria Páscoa também tinha um sabor diferente para aquele contexto. Né? Aquele sabor parece que é mais moderno, mas isso não, isso é só. É um contexto, né? Isso aí que você está falando faz muito sentido, sabe por quê? Eles não cantaram um hino qualquer, eles cantaram o hino. Eu não sei qual foi, mas foi algo que condizia com a situação. Então era algo pertinente, algo que falava muito, né? Não é você cantar algo aleatório, não, é algo específico. Ó, são as santas escrituras, sabe? Algo que direcionava aquilo. Com certeza um salmo. Provavelmente um salmo, um desses, né? Há um livro que conta, provavelmente o autor aponta mais ou menos o mesmo. Me falta a memória agora para lembrar. Mas está dentro do livro dos Salmos, um deles lá. Que é justamente sobre a predição do Messias, o seu sofrimento, etc.
é interessante, né? Você cantar em meio a tantas situações que iam acontecer naquele momento. Para quem não viu, Antes para quem não estava vendo e não sabia, está glorificando. Olha, que tudo que está Tá acontecendo, tudo bem, né? estamos vendo o que está se concretizando, estamos vendo os episódios, estamos próximo da glorificação. Mas não sabia o peso dessa Não, glorificação. e ele está cantando, Judas já não está mais na casa, já está indo lá para o seu destino para receber a moeda, e os soldados já se preparando, calma, e está ele ainda cantando, né? Adorando o Senhor. Jesus é extraordinário. Esse tema que a gente abordou hoje, o nosso bate-papo trouxe luz para muita coisa, né? Não descobriu a pólvora, né? Eu vejo assim que, igual eu coloquei na Amazon sobre Páscoa, assim, tem muita coisa. Se o pessoal quiser se aprofundar, tem que dar Tem sim. Tem uma equipe que é o Charles Spurgeon sobre o princípio de ciência dos navegadores. Dario Bock. E eu tenho alguns livros dele, ele fala sobre a Messias da Páscoa. Tem muita coisa. Se você quiser se aprofundar, como? Só estudar. Com certeza, né? Que a gente está bem, não está nos profundezas do mar. A gente está na internet, a gente não está na dark web, na deep web. Está na superfície. Mas tem muita coisa mesmo. Isso não é fácil. Pô, tem algum comentário aí que fez? Já ele indicou um livro, cultura hebraica, e lá, dentro dessa cultura hebraica, ele conta um pouquinho sobre a Páscoa. Aí ele estava falando, estava lembrando, eu estava tentando lembrar o nome do livro. Então, eu estou tentando lembrar o nome do livro. Ele aborda vários assuntos, várias questões, costumes hebraicos que tem lá. Vários. E dentro desses costumes a falar sobre a Páscoa, dar o ensinamento da Páscoa. Realizava-se no dia 14 do primeiro mês, Nissan, ou Abib, né? Abril, a fim de comemorar o êxodo do Egito. A única celebração da Páscoa é essa, libertação, né? Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 10, ensina para os crentes que isso era sombra do que a gente estava vivendo agora. O professor Marcelo Egraísta, né, que é conhecido como Marcelo Egraísta, da Assembleia de Deus. Desidério? Ele tem um livro que fala sobre a Páscoa, como que era, né? Os judeus faziam. Era 4 caras. Na época de Jesus, parece que tinha 4. A gente não tem essa. Por isso que é bom você se aprofundando, você tem belezas lá no fundo, aí você traz para cima, para as pessoas nossas. falando do Marcelo, Hebraísta. quando eu pego o livro dele, ele vai levar lá na firma para mim. Você gostava? Ele leva lá. Era um que eu queria aprender o hebraico com ele. Ele é da Zona Norte aqui, né? Ele leva lá, ele vai lá levar os livros lá para mim. Entrega personalizada. Teve até uma vez que ele estava na rádio, naquela que ele fazia com o César, e de lá ele mandou um abraço. Ele é bom, hein? A gente dá uma aula aí sobre o. Quando tem os temas dele, que ele vai fazer, que ele vai abrir alguma live, ele manda o. Ele estudou. E ele, além de fazer o conhecimento da cultura judaica, ele é formado em Direito, né, no Mackenzie. E ele é fera. Sabe, as pessoas se dedicarem a estudar, eu fico bastante contente. Com certeza. Sabe? Essas duas feras aqui que pedem Deus que estude em hebraico, se aprofundar mais. Estou estudando a língua dos anjos. A gente está falando de um período, nesse período bíblico, você pode ver, eles falavam tanto hebraico quanto grego, né? No mínimo dois idiomas eles sabiam falar à época, né? Isso lá no primeiro século.
Hoje a turma, século XXI, mal quer falar o idioma do seu próprio país direito, né, quanto mais no outro. Né? E é importante, o conhecimento é extraordinário. Você pergunta na igreja, conhece alguma palavra em aramaico? Ninguém fala, não. E cansou de ler. Lê vários. É porque aí a importância de momentos como esse, né? Coisas simples que estão aí no seu dia a dia que passa desapercebido porque você não tem. E assim a gente fica à vontade, né? Conversar. Pode ser que um dia a gente volte de novo, né? Sim, Conversar os mesmos, sim, né? é Os mesmos assunto, temas. E talvez não vai ter um aprofundamento. Pô, o Jair manja de hebraico também. Tem funcionar essas coisas, mas você vai deixando, né, de... Eu quero estudar mais presencial, sabe? Fazer um curso presencial. Não muito, vai lá, te dá aula, saião, eu sei que ele está doente, né? Tá bem debilitado. Sabe qual é o problema? É começar. Começou a ser... É porque tem que dar um pontapé, né? Para você aprender um novo idioma, dar uma nova fala. É que você tem essa coisa também, igual acontece com o inglês, né? Então tem o inglês lá do dia a dia dos americanos e dos britânicos, que é bem diferente do que você aprende talvez numa escola. Tem o hebraico que a gente aprende, tem o grego koiné, que é o bíblico, mas quando você percebe um hebraísta falando com alguém que é nativo, ele fica meio, sabe, arranhando, né? Tipo, voz missê, voz sois, alguém, tipo como se fosse aquele Formalidade, mais formal, antigo. Isso, né? cara falando aquela coisa É, muito rápido, dialeto lá dia a do dia deles. Muita gíria, né? Sim. Esse rapaz que está com o Marcelo Acho que ele tem que estar na academia. Eu não Ele conheço. está na academia, está na cadeira do Antônio Gilberto. Vive debate. Ah, aquele lá, Nossa, Antônio Gilberto. mas é chato, hein? Nossa, É um fluxo, né? graças a Deus a humildade que nos faz perceber que tem pessoas que. Ah, com certeza. Nós estamos nos ombros. Sabe aquelas crianças que. Aqui eu tô vendo no mínimo 3 aqui que são Vamos lá. maiores Irmãos, que eu. Deus abençoe a cada um. Fica aí o meu recado para cada um, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, dar uma semana aí de lembrança da ceia do Senhor, da Páscoa, que seja, mas principalmente da ceia do Senhor, o seu significado, o seu simbolismo e a verdade que não pode sair da nossa vista, do nosso coração. Jesus nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e nos deu acesso ao céu. Então, o mais rápido possível, procure, busque, enfoque, porque Ele está perto. O seu amor nos enche todos os dias, tá? Fica o recado aí da lojinha, chamada JR7.shop. JR7.shop, lá na Shopee. Tem algumas coisas lá para você aproveitar e promoções lá, tá bom? Deus abençoe. Siga no YouTube, Jair Desidério. Só estou com 33 seguidores. Vamos aumentar a irmandade, os seguidores do Jair, para ele abrir live também. Versículo para o dia das coisas. Até das coisas pequenas. O profeta Zacarias. Deus abençoe vocês aí. Vale lembrar que hoje a gente está falando sobre a Páscoa, mas se você tiver alguma sugestão, a gente já tem temas que a gente vai falar, mas se você tem uma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta sobre o que você gostaria de ouvir ou de falar junto com a gente, escreve no comentário e deixa para a gente abordar na próxima semana. O Beto mais gosta de responder perguntas. Principalmente as que eu não sei. Aí eu falo, eu não sei. Né, pastor? É o legal da casa. Porque aqui está o que o Beto não sabe, o Jair sabe. O que o Jair não sabe, o Beto sabe. E que a gente não sabe, o Pedro sabe. O Pedro sabe, o Beto sabe. Todo mundo aqui. O professor Marcelo sabe. Não, mas o convite é os professores que estão num grupo, pessoal. A gente tem um grupo aqui, tá? Eu vou abrir aqui, então a gente tem um Fala os grupo nomes, aí. fala os nomes. Tá? A resenha. E tem um grupo, acho que deve ter uns 15, 20 professores lá que são convidados todas as sextas para estar com a gente. Manda aí incomode eles aí, fala aí nos comentários, venham, vão lá na sexta-feira, lá para a live, porque vai ser bem se eles vierem também, né? Fica já o convite. Deus abençoe. Amém. A Tatiane, a pastora Tatiane está aqui, não sei se dá para virar a câmera, mas... Não.
Tem a pastora Regiane. Que E o trouxe endereço da igreja? Rua Boaventura de Souza, 144. Domingo, às 18 horas, culto de Santa Ceia. Presença do coral Vozes Celestiais. Benção. Vai ser bênção. E se não puder ir à noite? Vai de manhã, das 9 ao meio-dia. É isso aí. Deus abençoe em tudo, viu? Fiquem na paz. Até mais. Deus abençoe.